Sua empresa cresce, mas você sente que você está perdendo a mão e que está vendo o dinheiro sumir? Eu sou o Rogério Bezerra, fundei a Baby Roger do zero com uma máquina caseira de fraldas. Chegamos a um faturamento de 180 milhões de reais por ano. Eu vi essa mesma empresa quebrar com mais de 70 milhões em dívidas. Normalmente a gente acha que não foi por uma grande crise. Aconteceu isso por algumas decisões equivocadas que normalmente a gente considera detalhes. Só que nos negócios não existem detalhes. Existem decisões que você tem que tomar cuidado, que senão pode complicar muito o seu negócio. Eu sempre costumo dizer que nunca vi ninguém tropeçando numa montanha. Então, nunca subestime os detalhes. No fundo, o mais importante de tudo numa empresa é sempre o caixa. E, como todo mundo, e eu passei por isso muitas vezes, me preocupando com faturamento, quanto que eu vou faturar, quanto que eu vou crescer, sendo que isso não quer dizer nada. Não importa se você aumentou 10% de faturamento, se caiu 10%, se você não olhar o caixa. O caixa realmente vai definir, porque uma frase que eu gosto de usar é: o faturamento vai alimentar o seu ego, mas é o resultado que vai alimentar o seu bolso. E você vai ganhar dinheiro com o que sobra, não é com quanto você fatura. Eu já vi próximas de mim empresas que tinham um lucro contábil, mas com um desbalanço de caixa enorme quebrar. Já vi empresas trabalhando um período com fluxo de caixa bem ajustado, mesmo com margem zerada, algumas vezes até negativa, conseguir sobreviver. Então, no fundo, o que vai contar realmente é o resultado da sua empresa. Não é o quanto você está faturando, e muitas vezes também você acaba tomando decisões erradas para tentar aumentar o faturamento a qualquer custo. Isso talvez seja a pior decisão que o empresário pode tomar. Bom, eu comecei muito simples, como a maioria começa. Sem dinheiro, sem estrutura, sem equipe, com muita vontade no coração, muita determinação, sem entender de impostos. Comecei de uma forma realmente muito simples. A chance de dar certo era mínima, mas a vontade realmente era muito grande mesmo. E fomos avançando, e foi crescendo, e foi muito determinado, cada vez vendendo mais, foi evoluindo. Só que esse jeito que a gente começou, essa simplicidade toda, lógico que teve consequências. Tomamos multa, fomos fiscalizados e logo veio a necessidade de ir organizando. E aí fomos contratando pessoas melhores. Aí a gente foi estruturando, trocando equipamento, crescendo, foi evoluindo, melhorando os controles, melhorando a parte fiscal, fomos internalizando a contabilidade, crescendo, evoluindo. Depois começamos a ter DRE, começou a organizar até o ponto de chegar a ter balanços auditados. Até esse ponto nós chegamos. E aí, com essa história, como eu disse, de continuar crescendo a qualquer custo, agora vem os detalhes que eu falo que no fundo não são detalhes, né? Foram escolhas ruins. Então o começo foi: abrimos licitação. Licitação é muito complicado, porque você já tem que entrar com a margem muito apertada, os contratos são anuais, a gente trabalhava com um produto de margem muito espremida, e qualquer coisinha, subia a matéria-prima, qualquer variação do dólar já comia a margem e entrava no vermelho. Então, coloca na caixinha. Essa foi uma decisão, entrar em licitação para aumentar o faturamento, ruim, mas nós entramos. Depois, nós pegamos e começamos a abrir outras redes que se mostraram também, com o passar do tempo, escolhas ruins. Entramos com bonificação muito alta e o retorno não aconteceu, a expectativa não aconteceu. Entramos lojas americanas, prazo alto de pagamento, e mesmo assim eles atrasavam os pagamentos 60 dias além dos 90 dias que a gente vendia. Então isso também começou a apertar o caixa e começou a complicar. Todas essas decisões, fora investimento com caixa da empresa muito grande, tudo isso começou a pressionar. Nós trabalhávamos com grandes bancos e quando chegou nesse ponto, a gente começou a operacionalizar com FDICs, que antes era só com bancos, com melhores taxas, e quando começou a descontar com FDIC, as taxas aumentaram muito,
o caixa da empresa muito espremido, a gente acostumado a dispor de muita credibilidade para poder continuar operando, começamos a sentir a dificuldade. E aí nessa hora que eu falo que isso foi logo recente disso, a situação começou a piorar drasticamente, porque a gente já não conseguia mais continuar antecipando nos bancos, começamos a usar FDICs na empresa, começamos a nos apertar muito, pagar muitos juros, começamos a pedir muitas prorrogações. Nesse momento, você para de pensar com a razão e começa a pensar com a emoção. E aí o desespero bateu, já não dormia, estressado, desesperado, mão na cabeça, não sabia o que fazer, não tinha raciocínio para tomar as melhores decisões e comecei a ser pressionado de todo lado. E aí nesse momento, todo aquele negócio, a empresa que já era uma empresa estruturada, organizada, começou a ruir. E os sinais eram claros, mas eu não tinha também controle naquele momento para não decidir pela emoção e decidir pela razão e tomar as melhores decisões. E aquilo realmente levou a empresa descida abaixo. Aí tudo começou a desmoronar, começamos a perder faturamento, começamos a perder margem. Tínhamos 2 fábricas, uma no Nordeste e uma em São Paulo. Optamos por fechar uma das fábricas. Fechei uma fábrica dentro da decisão e até efetivação de parar tudo. Em menos de 2 meses, encerramos a operação aqui de São Paulo. Só ficamos com a fábrica do Nordeste para recuperar. Mas eu acredito que a decisão talvez não tenha sido errada, só que foi no momento errado. Por isso que eu falo que tomar decisão olhando a emoção não funciona. E aí isso tudo nos levou a uma dívida de 70 milhões. Agora, e na sua empresa, como estão suas decisões financeiras? Você está pensando com a razão ou com a emoção? Está conseguindo tomar decisão pensando no que é o melhor ou no que tem que decidir agora para sobreviver? Minha missão é estar compartilhando histórias que eu vivenciei, tem muita coisa que eu vivi, passei por muitas fases na minha vida e a ideia é compartilhar toda semana aqui uma parte da história, uma vivência, uma lição aprendida, alguma coisa assim. Se você gostou do canal, se inscreva no meu canal do YouTube também e nunca se esqueça, ninguém tropeça numa montanha. Preste atenção nos detalhes que importam e importam muito. Valeu!